Olá pessoal, tudo bem? Continuando o curso Criatividade e Inovação, do básico ao avançado, aula número 11. Na última aula, nós enfatizamos a importância da etapa de prototipação do IDM no processo de inovação. Nesta aula, nós vamos apresentar de forma resumida o papel do facilitador de processos criativos e inovação. O facilitador pode ser interno ou externo. O que faz a diferença é a experiência do facilitador, principalmente para dar segurança aos participantes contribuírem com o conhecimento e obter o engajamento. Esta é a versão de abril de 2021. Este é o conteúdo da 11ª aula. 1. Papel do facilitador. Foco no processo, mas e se ele tiver conhecimento do conteúdo? 2. Participantes. Além da razão, as pessoas têm emoções e precisam sentir segurança para participar de um processo colaborativo. A importância da regra dar ideias sem justificar. 3. Processo e habilidade. Mais do que conhecer metodologias e ferramentas, o facilitador precisa ter maestria na aplicação das técnicas de facilitação de criatividade e inovação, para obter ideias, sintetizar as decisões e obter o engajamento. O foco do facilitador é no processo ou gestão do conteúdo. O papel dos participantes é contribuir com o conteúdo ou conhecimento. A gestão do conteúdo durante a reunião consiste em coletar o máximo de conhecimento, quantidade e diversidade, priorizar o conteúdo mais relevante, organizar para ter a visão do todo ou visão estratégica antes de focar ou priorizar. E no final da reunião, ter a capacidade de síntese. Incluímos nesse processo a gestão de conflitos e a gestão do tempo. Uma pergunta recorrente que eu recebo é: o facilitador precisa ter o conhecimento do conteúdo da reunião? Voltando ao slide anterior, o foco do facilitador é no processo. Ele não precisa conhecer o conteúdo da reunião. Mesmo o facilitador não tendo conhecimento do conteúdo, ele entrega um resultado bom ou ótimo. Resultado que muitas vezes um grupo sem o facilitador não conseguiria atingir, principalmente se levarmos em conta o tempo da reunião. Tanto um facilitador inexperiente quanto experiente, eles entregam bons ou ótimos resultados sem conhecer o conteúdo. Eu acredito que o pior cenário seria um facilitador inexperiente facilitar uma reunião onde ele se sente especialista no conteúdo. Neste cenário, a chance do facilitador inexperiente ser percebido como tendencioso é muito grande. E o pior é que o facilitador inexperiente nem percebe que pode estar influenciando as decisões do grupo. Alguns facilitadores inexperientes acabam agindo mais como consultores e professores do que como facilitadores de processo. Esta pode ser uma das causas da dificuldade de ter um facilitador interno facilitando reuniões. Por outro lado, um verdadeiro facilitador ou um facilitador experiente pode sim ter o conhecimento do conteúdo e até ser especialista no conteúdo, e não vai ser percebido como tendencioso. O facilitador experiente que tem o conhecimento do conteúdo pode melhorar a chance de inovação fora da caixa, pois pode fazer perguntas cirúrgicas em alguns momentos do processo de decisão. São as perguntas de alto impacto, mas que precisam ser balanceadas com perguntas genéricas, pois só com perguntas específicas o facilitador também pode ser percebido como tendencioso. O facilitador de processos precisa, no primeiro momento, cuidar do lado emocional dos participantes. Participantes acuados ou com medo não irão gerar ideias. Um grande diferencial da metodologia IDM é a aplicação da regra dar ideias sem justificar e fazer a votação também sem justificar. Esta regra dá a segurança necessária para os participantes contribuírem sem medo, de forma criativa e intuitiva. A habilidade do facilitador não se resume às metodologias, mas também na atenção aos sentimentos dos participantes. É comum a associação do ambiente criativo à inovação. Algumas iniciativas até incluem a decoração de festa infantil ao ambiente criativo. Sobre as palestras, eu já participei de workshops criativos onde se apresentam várias palestras antes do processo criativo inovador. Eu vejo essas duas iniciativas como um processo de geração de ideias de fora para dentro, gerando em alguns casos um excesso de estímulos e até, na pior das situações, a obrigação do participante utilizar as informações recebidas em detrimento da sua própria experiência. Na nossa prática de facilitação, nós temos o máximo de cuidado para escolher as pessoas
que tem conhecimento e experiência relevante. Assim, não precisamos ensinar nada para esses participantes. Nós damos segurança para os participantes com a regra sem justificar e nos esforçamos o máximo para ouvir e estimular a intuição desses participantes. Eu já facilitei processos criativos em ambientes tradicionais e o resultado foi excelente. O que faz a diferença é saber escolher as pessoas e dar segurança para eles compartilharem o que já sabem. O facilitador de processos criativos e inovação tem várias responsabilidades. Começa na reunião de briefing, onde pode dar sugestão sobre o design da reunião. É papel do facilitador a preparação de todos os detalhes do local da reunião. A condução da reunião é o ponto central, mas se não cuidar das outras partes, a condução pode não gerar os resultados desejados. E por fim, tem o relatório, com a síntese da reunião. Muitas vezes, o olhar externo e a experiência do facilitador conseguem facilitar a percepção e a comunicação dos insights. Normalmente, a primeira coisa que definimos na reunião de briefing é o resultado desejado da reunião. Se o cliente não tiver clareza no que ele quer, nós fazemos um IDM rápido para facilitar a definição dos resultados desejados. Em seguida, definimos o perfil e a quantidade de participantes. Este é um ponto crítico que o facilitador experiente pode contribuir e muito, a definição da diversidade dos participantes. Em função do resultado desejado e dos participantes, nós definimos a carga horária e o design da sala de reunião. Na preparação da reunião presencial, temos os recursos do próprio local, como sala, flipcharts, mesas, cadeiras, data show e etc., que o facilitador precisa checar com antecedência. E existem recursos que o próprio facilitador deve providenciar, até como backup de segurança. Um exemplo comum é ter na sala pincéis sem tinta. Eu, como facilitador, sempre levo meu kit facilitador para não ser pego de surpresa. Também em reuniões online, o facilitador precisa checar os recursos com antecedência, computador, conexão, aplicativos, etc. Durante a facilitação, o facilitador precisa escolher a metodologia mais adequada, bem como as ferramentas e técnicas em cada fase de divergência ou convergência. Outros pontos importantes: gestão dos sentimentos ou eliminar qualquer medo ou receio de colaborar. Gestão do conhecimento, coleta e organização. Gestão de conflitos. Esta parte geralmente demanda menos interferência quando aplicamos com rigor a regra sem justificar. Mas a gestão do tempo é crítico e fazemos isso limitando a quantidade máxima de ideias na fase de divergência. Quanto menos tempo, geramos menos ideias na fase de divergência. De forma simplificada, o facilitador precisa escolher as ferramentas de divergência e convergência de ideias. E aqui existem inúmeras formas ou combinações possíveis. Pode utilizar ferramentas para trabalhar com o grupo todo, ou fazer a divisão em subgrupos, para depois fazer a convergência em plenária. E se não tiver experiência em facilitação, pode utilizar o brainwriting ou coleta de ideias com as notas adesivas, e depois fazer o agrupamento no lugar das análises de causa e consequência. E existem também as ferramentas digitais para fazer a votação no celular. Na nossa prática, o que percebemos é que a inovação é resultado de solução de problemas que pareciam impossíveis de resolver. E para esta mágica acontecer, precisa de criatividade através da intuição, colaboração com inteligência coletiva. E neste caso, a gestão do tempo é crítico. Um facilitador que tiver uma capacidade de síntese desenvolvida pode obter o consenso de forma rápida, mitigando qualquer conflito. Eu, com mais de 30 anos de experiência em facilitação, sempre acreditei que a solução já estava no grupo. E até hoje eu me surpreendo quando o grupo consegue descobrir soluções incríveis. Outra conclusão que eu cheguei nesses anos como facilitador é que hoje o conhecimento de metodologia de criatividade e inovação é fácil de obter na internet. Na aula 6, eu apresentei algumas metodologias e nesta tela temos outras. O mais simples tem 3 etapas: problema, causa e ideias. Mas pouco ajuda a conhecer apenas as metodologias e não ter maestria nas ferramentas de divergência e convergência em grupo.
E eu acredito que o que vai fazer a diferença na facilitação, além da habilidade com as ferramentas, é a atitude de acreditar nas pessoas. Revisando o conteúdo desta 11ª aula. 1. Papel de facilitador. Foco no processo, mas pode ter conhecimento no conteúdo se for um facilitador experiente. 2. Participantes. Além da razão, as pessoas têm emoções e precisam sentir segurança para participar de um processo colaborativo. A importância da regra dar ideias sem justificar. 3. Processo e habilidade. Mais do que conhecer metodologias e ferramentas, o facilitador precisa ter maestria na aplicação das técnicas de divergência e convergência de ideias. Encerrando a 11ª aula do curso Criatividade e Inovação, do básico ao avançado. Nesta aula, nós apresentamos de forma resumida o papel do facilitador de criatividade. O facilitador pode ser externo ou interno, e também pode ser uma competência a ser desenvolvida pelo líder. Mais do que teoria, o que vai fazer a diferença é a habilidade nas ferramentas e acreditar no potencial das pessoas e na colaboração. Na próxima aula, nós vamos mostrar passo a passo, com o máximo de detalhes, como nós aplicamos a ferramenta de geração de ideias brainstorming na metodologia IDM com a regra sem justificar. Se tiver alguma dúvida, entre em contato.